Olá, como você sabe, o nosso encontro agora é aqui, no Manchete Podcast. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui o vereador e ex-presidente da Câmara, Fred Machado, a quem desde já eu agradeço pela participação. Obrigado, Fred. Eu que agradeço, Arnaldo. Estou aqui para que a gente possa estar batendo um papo aí, para poder responder as suas perguntas e ter um papo agradável. Vamos falar então sobre esse recente projeto, esse projeto que foi votado agora na Câmara. Teve uma aprovação folgada, né? É até contraditório, porque foi uma aprovação com ampla maioria, só 2 votos contrários, né? Mas gerou muita discussão. Foi a questão do centro de apoio à pessoa LGBTQIA+. O que gerou essa polêmica toda, Fred? Foi a falta de entendimento na hora de levantar os assuntos que estavam em pauta? Como que você avalia hoje, depois da aprovação? Arnaldo, o projeto em si é um projeto que tem menos de uma folha. É um projeto onde a gente propõe ao executivo que ele mesmo possa estar vendo a criação aí, ou então os próprios mecanismos que já existem serem favoráveis a essa população LGBTQIA+, que muitas vezes sofre preconceitos, sofrem até por conta de demandas que gostariam de ter, psicológicas, e que, de repente, não têm um centro de apoio e acolhimento. Muitas vezes a gente pensa assim, a vida de uma pessoa que é LGBT, ela é uma vida muito tranquila. Alguns sim, porque tem o apoio familiar, tem a casa dando apoio para eles, com entendimento, mas muitas vezes também se cria um estigma sobre isso e gera violência doméstica, até na própria casa existe uma violência. Quantos pais que ainda, talvez, porque a gente ali não discutiu crenças religiosas, a gente não discutiu também. O que a gente discutiu foi o lado humano. E muitas vezes ali partiu-se para um lado que não era o lado certo da coisa. Falando sobre banheiros e muitas vezes sobre troca de nomes. Existe o nome social hoje em dia, mas nem isso versava no projeto. E as pessoas entraram falando sobre algumas coisas que, no fundo, eu mesmo me sinto ainda e já estou entrando em contato com a Frente de Diversidade de Campos para poder me inteirar sobre várias coisas, porque quem sou eu para dizer que eu entendo de alguma coisa? Agora, eu entendo, sim, de que as pessoas precisam ter acolhimento, porque isso é uma coisa de coração. A gente sabe que são 19 milhões no mundo de LGBT. E nesse caso aí, de 20 a 30% dos LGBTs, eles muitas vezes, das vezes, eles estão morando nas ruas, porque não tem uma aceitação em casa. E aí o que, que era proposto dentro do projeto? Uma casa de acolhimento, onde não ia se ter só uma preferência por conta do grupo LGBT. O prefeito iria estar fazendo uma interação com a assistência social, com a Secretaria de Saúde, com a assistência jurídica, para que essas pessoas também tivessem uma referência, como tem o centro de referência da mulher, centro de referência da criança e do adolescente. Então, muitas das vezes as pessoas confundem. Aí falam, aí teria que ter para todas as classes, seria uma segregação ou seletivo. Não, ali seria um caso de problemas de violência e vulnerabilidade. Então, o que se houve ali foi um mau entendimento e que, com certeza, eu, a partir de agora,
cada vez mais me inteirarei sobre esse assunto, porque eu acho que são minorias. E minorias a gente precisa ter um direcionamento para elas. E eu vou buscar esse direcionamento para elas, junto com os próprios participantes da frente de diversidade, que aí irão também estar passando para mim as demandas deles e eu vou estar muito mais apto a falar sobre esse assunto. O presidente Marquinhos Bacelar, durante a discussão que coautor do projeto, junto com você, ele falou que é um constante aprendizado, né? Porque nós temos uma população conservadora, sim, não tem como se negar isso. Isso a gente pode remontar à década de 80, na questão da Igreja Católica, com o progressismo da Igreja Católica, a última eleição do Jair Bolsonaro, a penúltima, a eleição na qual ele foi eleito e agora na reeleição também mostra esse viés conservador, mas outros vereadores apontaram que tinha gente usando essa questão do conservadorismo para trazer falas preconceituosas. E a sua fala, por exemplo, apesar de você ter sido parabenizado pelo projeto, em um momento você usou uma expressão que foi mal recebida pela comunidade LGBTQIA+. Foi o que você falou, agora é o momento de se aproximar e até mesmo corrigir, aprender em relação a isso? Correto, eu até ontem já liguei para uma das pessoas que ficam à frente também dessa frente de diversidade e me expliquei, falei que o que eu quero, ninguém sabe tudo na vida, a gente começa a aprender. O que eu queria era preservá-los de uma forma a acolhê-los e que na hora eu ouvi um comentário e não me fez bem e eu quis retrucar e dizer muito pelo contrário, vai diminuir. E aí, com certeza, se criou esse fato, mas já foi já explicado e, com certeza, eu, como político que sou, eu sei que muitas vezes a gente erra, mas o que a gente procura acertar, muitas das vezes passa por cima dos erros que a gente teve. Então, ele entendeu, se propôs a marcar conosco para que a gente possa estar juntos no gabinete, conversando sobre as demandas, trabalhando políticas públicas para essa população LGBT, porque não é qualquer pessoa que chega e assume, entendeu? Uma pauta como essa. A pessoa fica com medo dos valores, realmente dos preconceitos que existem ainda, e muitas das vezes até da própria religiosidade. Mas eu acho que a maior religião é aquela que trabalha os mandamentos de Cristo, né? Então, amar aos outros como a si mesmo. E essa aí é uma das minhas vertentes em relação a esse projeto. Fred, você já foi presidente da casa, né? Vamos falar um pouquinho sobre a legislatura de maneira geral. Você está no seu terceiro mandato, já foi presidente da casa por um biênio, passou agora aí esse biênio da presidência do Fábio Ribeiro, agora é presidente do Marquinhos Bacelar. Como que você está avaliando os seus dois sucessores, né? Os presidentes pós você? Como que você viu a atuação do presidente Fábio Ribeiro e como que você está vendo agora a condução da casa nas mãos do Marquinhos Bacelar? Arnaldo, eu perguntei se ia me apertar, você falou que não, mas é difícil a gente julgar, né? Julgar antecedentes e precedentes também, que são pessoas que me precederam, que estão no local onde eu estive. Eu sempre tive um bom contato com o Fábio Ribeiro, sempre tenho um bom contato com o Marquinhos Bacelar, porque esse nome pacificação que lançaram aí foi um nome que, no fundo, trabalha muito bem o que eu sou. Eu sou uma pessoa que eu procuro pacificar, eu sou um pacificador. Então, eu me dei bem com o Fábio, apesar de todo aquele problema que existiu, mas eu tenho certeza que forças externas estavam ali
fazendo com que ele fizesse aquele movimento, num discurso de um dos vereadores lá, que eu posso dizer até que foi Juninho, lá atrás, eu já previa isso na hora, eu até falei, quando o Juninho falou que poderia ocorrer uma situação em relação a essa cassação dos vereadores e tudo mais. Já falei, está se instruindo bem, eu tenho essas coisas que na hora eu logo falo. Mas, fora isso, eu acho que ele teve o grupo dele que trabalhou com ele e se deu bem, e nós realmente, somente eu, me decepcionei um pouco com essa situação tanto a situação das contas de Rosinha, de terem sido novamente votadas, quanto essa situação da cassação. E Marquinhos é uma pessoa que Marquinhos ele é muito sincero e ele vai se dar bem por isso. Por quê? Porque aquilo que ele não sabe, ele procura saber, ele diz que não sabe, quer aprender, e eu estou vendo a cada dia ele evoluir dentro daquilo que realmente ele se propôs a fazer. Ele não tinha vontade de ser presidente da Câmara. À época, houve uma situação entre Nildo e Elinho, onde eu e o doutor Abel nos pusemos fora da disputa, estávamos também dentro da disputa, mas nos pusemos fora da disputa e ficou Nildo e Elinho. E no fundo, havia um problema entre os dois ali, qual que seria, a gente optou para que fosse uma pessoa, então, neutra. E colocamos Marquinhos, sem ele estar esperando. Então, vejo Marquinhos hoje com um poder já de liderança grande, poder também de união, porque eu acho que o presidente ele precisa unir. E ele tem feito isso bem feito, tem feito também o trabalho de pauta, tem feito essa intermediação com o executivo também. E Fábio é uma pessoa que, independente daquilo que ele fez, a gente ainda continua amigo. Eu acho que a política não precisa trazer inimigos para a gente. A gente pode ter até as nossas desavenças, os nossos problemas, mas a amizade fica, as famílias são conhecidas e a gente preza pelo catolicismo e queremos que isso aí seja incutido dentro da gente. Tentar fazer o bem e tentar desejar o bem a cada um. Então, acho que os dois, dentro das suas limitações como eu tive, tenham feito bons papéis. A gente vai ver nos julgamentos dos dois futuramente, porque aquilo que é feito de errado a gente não passa impune, né? Porque o TCE está sempre de olho nas coisas que a gente faz. Além do TCE, tem as urnas, né? O povo também julga. E aí eu quero falar com você em relação justamente a isso. Nós temos um novo modelo de nominatas nesse ano. É preciso uma participação mais efetiva das mulheres nessas nominatas. O cálculo do quociente eleitoral também vai ser um pouquinho diferente. Como você já está se projetando para 2024? Primeiro, se você pretende tentar mais um mandato como vereador, e se já está aí arrumando nominato, montando a questão de partido, se continua ou não no Cidadania, qual o futuro partidário do Fred Machado? Eu tenho um grande amigo na política, e acho que você sabe que é o Rafael. Eu sempre tive uma grande amizade com o Rafael. Eu faço parte do partido onde o Rafael hoje é o vice-presidente aqui em Campos. Se não me engano, vice-presidente. Estou há tanto tempo sem falar com ele, já aproveito para mandar um abraço, porque é um amigo. E a gente, se o Cidadania tiver essa ingerência de Rafael sobre ele, eu continuaria no Cidadania numa boa, porque o Cidadania, a federação dele foi com o PSDB. A gente tem que saber, porque o PSDB não tem vereador. O
cidadania tem eu. Eu garantido estou no cidadania, sendo vereador, o único vereador de mandato da federação, tanto do PSDB quanto do cidadania. Garantido eu estou, mas a gente vai ter que realmente parar, sentar, conversar. Já temos alinhado alguns papos, até mesmo por conta, são 26 também agora, diminuiu a quantidade, né? Sim, para montar nominato, um número um pouquinho diferente. Diferente, e já são 30% das mulheres, então vou botar aí 2,5 vezes 3, 8. 8 mulheres, sobra 18. E a gente tem que trabalhar isso porque essas eleições elas vão ser umas eleições bem disputadas, onde a gente vai ter que ter realmente um trabalho essencial em cima das nominatas. Mas já estamos conversando. Nós temos lá já vereadores que estão já se alinhando um com o outro, com alguns partidos, mas infelizmente a gente tem que esperar um pouco mais, porque você sabe que isso aí muda muito, né? Uma hora está na mão de um, outra hora está na mão de outro. E a gente, se eu puder continuar no Cidadania, para mim vai ser ótimo, porque é um partido que eu me enraizei, gosto, desde a época do PS, que era PPS. Então, eu prefiro continuar. Mas as coisas são mutáveis, a gente está trabalhando já. Estamos deixando trabalhar. Nós estamos em ano pré-eleitoral, né? Tem um pessoal que critica na rede social que político só aparece em ano pré-eleitoral ou em ano eleitoral, mas todo ano é pré-eleitoral ou eleitoral, né? Fazendo eleição um ano sim, um ano não. Então, político sempre está aparecendo, né? Então, tá bom para os políticos, então, que eles estão sempre aparecendo. Mas ano pré-eleitoral de eleição municipal já é ano de articulação. Nós estamos a 1 ano e 5 meses das urnas ainda. Tem muita água para rolar até lá. Mas uma pesquisa recente, divulgada inclusive pelo jornal Folha da Manhã, colocou Vladimir Garotinho como franco favorito à reeleição. Qual é a sua avaliação enquanto vereador hoje em relação a esses números da pesquisa? Você deve ter tido conhecimento. E você projeta realmente uma possível reeleição do prefeito ou você acha que ainda está muito cedo para se cravar algum resultado para 2024? Eu acho, eu acho que Vladimir tem feito um bom governo. Mas nós temos que saber também que Vladimir tem tido um apoio grande do governo do Estado. Isso aí muda bastante o perfil de um prefeito anterior para o da agora. Rafael, na época dele, não tinha esse apoio. Mas também esse apoio que Vladimir tem cabe muito ao poder de articulação também que ele tem. Então, é louvável. Eu acredito que essa eleição pode sim aparecer pessoas que queiram disputar aí novamente. Pode ser que o Caio queira voltar a disputar a prefeitura, mas eu vejo o trabalho hoje, Vladimir, e a parte financeira da cidade, por conta do apoio do governador, eu vejo uma posição bem confortável. Bem confortável porque ainda não se apresentaram candidatos que possam a gente estar fazendo uma comparação. Então, enquanto a gente não tiver candidato para chegar e comparar como que poderia ser, a gente coisa. Hoje eu vejo, por exemplo, o lançamento de uma campanha, como foi feito do médico na época, doutor Bruno Calil, com alguns vereadores, um médico que não tinha nenhum conhecimento político. Na época, ninguém conhecia como político. E hoje eu vejo que nós temos um Marquinho Barcelar, que é um presidente de Câmara, e que tem aí um grupo de 12 vereadores. Então, não dispensaria se pensar também no lançamento de uma campanha
e um vereador do nosso grupo. Então, nós temos que estar pensando, vendo essas situações, ou então também tentando alinhar e mostrar que ao prefeito que a oposição, em vez de fazer mal para ele, quer fazer o bem. Eu sempre falo isso no público. Eu falo que quando a gente está ali falando para o prefeito alguma coisa que está errada, caso ele conserte, o bônus vai ficar para ele. Ele que vai ter aquele bônus de ter feito aquilo que deveria ter feito. Então, ainda acho um pouquinho cedo. Eu acredito que até o final do ano, se você me perguntar, eu já vou ter uma resposta mais tranquila para poder te afirmar como que seria a situação aí. Mas hoje eu vejo aí a campanha de Vladimir com esse apoio todo aí que existe do governo e também pelo seu poder de articulação, e também não é uma pessoa que não pensa, ele trabalha pensando, ele trabalha com a rua. Então, eu acho que é importante isso. O prefeito que está na rua, o prefeito que está junto ao povo, talvez isso seja uma coisa bem favorável para ele. Fred, hoje na Alerj você tem duas pessoas próximas a você, duas pessoas que são ligadas a você que estão com mandato de deputado estadual. Um é o presidente da Assembleia, o Rodrigo Bacelar, né, que teve uma ascensão meteórica e já é presidente da casa. Inclusive o Elinho Naim teve aqui no programa, já projetou uma reeleição de Bacelar como presidente da Alerj. Esse sim um movimento até um pouco precipitado, nós que acabamos de falar da eleição municipal que já é no ano que vem. Mas enfim, além disso, tem a sua irmã, ex-prefeita de São João da Barra, por 4 mandatos, né? Foi eleita 4 vezes prefeita e agora está à frente de um mandato na Alerj. Como que você avalia os dois? O Rodrigo, que você inclusive apoiou na última eleição, né? E a Carla, que é sua irmã e que vocês já caminharam muito juntos na questão da política. Inclusive, eu quero aqui deixar aqui para todos o amor imensurável que eu sinto pela minha irmã. Você sabe disso, já me acompanhou, e quantas vezes em São João da Barra já ajudei, como ela já me ajudou aqui. Eu devo meu mandato a ela. Eu acho que gratidão não se prescreve. Mas eu sempre vim perguntando à minha irmã se ela viria candidata, se ela não viria. E ela dizia que não sabia, mas que a tendência era que não viria. Qual deputado que você gostaria que eu apoiasse? Ela ficou de ver e não viu. Uma vez eu cheguei lá e falei, cara, eu vou ficar com o Rodrigo. Faz o que você achar melhor. Eu ainda não resolvi. E eu, Arnaldo, eu acho que você sabe disso. Eu, quando dou minha palavra, para voltar minha palavra atrás é muito difícil. Independente de ser minha irmã, entendeu? Ela no último, praticamente no último dia, ela se filiou e eu já havia tido vários contatos com o Rodrigo, a gente já havia formado nosso grupo ali político, Marquinhos Bacelar, dentro da casa. Ficaria muito difícil para mim eu sair disso. E, no fundo, eu fiquei com o Rodrigo Bacelar, também torcendo para que ela se desse bem, e graças a Deus se deram bem. Tanto ela quanto o Rodrigo. Vejo o Rodrigo hoje como um dos expoentes da política, realmente, por conta desse crescimento meteórico que ele teve. Não foi também à toa, foi por causa da sua capacidade de gestão. Ele tem pessoas boas do lado dele lá, tem o doutor Robson, que trabalhou comigo aqui como procurador, que é uma pessoa também super capacitada, e tenho visto Carla também participando de comissões importantes, participando da comissão de turismo, fazendo parte da comissão também de saúde, e vejo que ela vai continuar sendo a Carla que sempre foi. E isso, para mim, me faz muito feliz, saber que ela está fazendo alguma coisa que gosta e que talvez estava ainda em dúvida, e essa dúvida fez com que a gente não estivesse junto.
Porque a política, Arnaldo, isso, a primeira vez que eu estou falando isso num programa, podcast, ou em um programa qualquer. A política, ela muitas vezes, não que você não tenha um amor, um carinho pela sua irmã, mas muitas vezes você tem um grupo político em um local e um grupo político em outro. E muitas vezes você não tem como fazer com que eu saia desse grupo político daqui e vou participar desse grupo político de lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o amor nosso continua incondicional, mas o que eu preferi hoje em dia é que, de repente, até estarmos em grupos políticos juntos, a gente evite ter problemas com essa situação de política. O que eu estou falando aqui é sobre ela. Eu vejo ela cada dia mais capacitada e, com certeza, vai ser uma grande deputada, porque tudo que Carla faz, ela faz com carinho, faz com amor e faz bem feito. E Rodrigo, com certeza, também. Uma pessoa também que olha para você, diz aquilo que pode, aquilo que não pode. Se ele não puder, ele não te engana. Então, é muito parecido comigo. E nessa de ser parecido comigo, a gente se entendeu e resolvemos caminhar juntos. Não fiz política contra minha irmã. Pessoas que já votavam nela, eu não fiz contato para poder não ter que atrapalhá-la, mas passei a fazer contato com o grupo político de Rodrigo Bacelar e até hoje estou junto com o irmão dele, sendo uma pessoa ali que ele conta a qualquer momento e tem certeza que confia muito em mim. Então você, Carla, hoje nem não conversa sobre política, é isso? Evitamos conversar sobre política, porque eu acho que o que é melhor para nós dois é o amor de irmão que a gente tem um pelo outro. E muitas das vezes isso aí acaba por conta de política. Nós não queremos que acabe. Eu acho que antes de sermos políticos, nascemos irmãos. E vamos continuar irmãos nos amando. E, infelizmente, cada um, uma hora, segue um grupo. Eu, muitas das vezes, deixei de estar no grupo de Vladimir por conta de um problema que tinha anterior da minha irmã com a família de Vladimir. Então, até esse ano mesmo, isso aí, Vladimir pode ser testemunha, tivemos conversas avançadas, mas o que atrapalhou foram coisas que foram feitas lá atrás e que eu, defendendo minha irmã, resolvi não estar ao lado, por conta de coisas lá de trás. Então, a gente vê que o amor é mais importante que tudo. A política é secundária, o amor é primeiro. E eu mostrei o meu carinho quando eu sempre fui lá e perguntei: com quem que você quer que eu fique? Quem não quis dizer com quem eu queria ficar foi ela. Eu, até o final, fiquei esperando, e quando eu cheguei e falei que eu iria ficar com o Rodrigo Bacelar, inclusive numa reunião lá, ela falou: meu irmão está com o Rodrigo Bacelar. Mas eu estou meio chateado, vou tentar falar com ele e tudo. Mas não chegou a falar nada comigo, e a gente continuou. E eu, quando dou a mão, meu amigo, e dou a minha palavra, se diz que em política os políticos não têm palavra, uma dessas exceções, não querendo ser aqui egocêntrico, uma dessas exceções é Fred Machado. Eu falo e dou a mão. O meio todo político sabe que eu... Fred, nosso bate-papo agora é mais rápido, tinha conversa para a gente continuar aqui um bom tempo, mas eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e deixar o convite aberto já para outras oportunidades para a gente estender um pouquinho essa conversa. Vamos fazer isso. Para mim vai ser um prazer. Hoje foi um prazer poder estar passando isso aí para aquelas pessoas que vão poder estar ouvindo, que essas pessoas também passem. E mostrar também que eu e minha irmã estamos bem, tranquilos, independente da política. O amor que nos une é muito mais forte com a política. Então, para mim,
também estar aqui com você é muito importante, porque eu quero te desejar todo o sucesso do mundo. Já estive com você várias vezes na Folha da Manhã, hoje estamos aqui na Manchete. Que a Manchete seja um sucesso que você merece. Você é uma pessoa que eu sempre estimei e com certeza vai ser um prazer imenso estar aqui com você sempre. Cada dia mais podendo falar sobre a política e podendo falar sobre os nossos sentimentos e aquilo que a gente é por dentro. Muito obrigado a você. Eu que agradeço você, Fred. Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanha, fique sempre ligado nas redes sociais do Manchete RJ e acompanhe esse programa também nas principais plataformas de áudio. Até a próxima!